Muito bem, vamos lá. Livro O Consolador, de Emmanuel. Nós estamos na primeira parte, o livro psicografado pelo Chico. E nós vamos aqui, nessa primeira parte, então, nós saímos do tema ciência, que Emmanuel tinha proposto para nós nas duas primeiras questões, e agora vamos para a química, a partir da questão número 3. Bom, nós conversamos então, só para fazer aqui uma rápida revisão, Emmanuel trouxe para nós sobre a ciência, tem o Espiritismo, a absoluta necessidade da ciência terrestre, e nós vimos, bom dia Jerusalém, e nós vimos que a ciência terrena é sempre uma fonte de conhecimento que nos ajuda no desenvolvimento e no entendimento da nossa realidade espiritual. Mas essa realidade espiritual não depende do conhecimento sobre as ciências terrenas, até porque nós lembramos que essa ciência terrena ela é sempre progressiva, né? Ela sempre vai trazendo novos conhecimentos, mas todos esses conhecimentos dizem respeito ao nosso mundo físico. A princípio, dentro das leis que regem o nosso planeta Terra, mas que cada mundo tem ali o seu conjunto de leis básicas, né, e todos eles depois sustentados por essas leis universais. Mas o mundo espiritual tem ali a sua própria forma de se desenvolver. Das ciências fundamentais, a questão número 2, foi perguntado a Emmanuel, lembrando que essas perguntas foram elaboradas por estudantes, né, estudiosos e frequentadores do Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá no início da década de 1940, e aí então, diante das questões do mundo, das dúvidas que surgiam, eles então perguntaram se Emmanuel poderia auxiliar com suas orientações a respeito daqueles temas, né? E aí então ele foi elaborado, né, organizado ali por capítulos, e trazendo para nós ali uma ideia muito semelhante daquilo que o Livro dos Espíritos apresentou. Diferentemente que o Livro dos Espíritos foi construído a partir de questões variadas que os Espíritos trouxeram. E, portanto, o controle universal foi o ponto fundamental para a elaboração daquele livro, enquanto aqui Emmanuel, representando uma equipe espiritual, traz para nós aqui o seu esclarecimento. E, por isso, ele tem essa ideia de perguntas e respostas, porém, respondidas a partir da visão que ele traz. E ele próprio também se coloca, né, dentro daquela sua simplicidade, dizendo que ele não é o dono da verdade, né, mas que ele traz para nós os esclarecimentos, primeiro dentro do seu campo de ação, dentro do seu campo de conhecimento, e depois dentro da nossa capacidade de compreensão e assimilação dessas informações. E tudo isso, naturalmente, dentro daquilo que é possível nos trazer de orientação. Lembrando, então, que esse livro, na década de 1940, nós já estamos aqui em 2025, portanto, nós temos 85 anos da publicação desse livro. Então, se nós tivéssemos hoje um Consolador 2, ou um Livro dos Espíritos, na sua terceira edição, nós poderíamos ter muitas, mas muitas questões extras, questões a mais, para ter a visão do mundo espiritual sobre essa realidade. Dessas ciências fundamentais, então, Emmanuel traz para nós aqui 3, que dizem respeito às nossas ciências do mundo material, e duas relacionadas com as ciências humanas. Né? Então temos aqui ciências exatas, biológicas, e depois ciências humanas. Química, física, biologia, depois psicologia e sociologia. Então, ele considera para nós aqui as 5 ciências fundamentais. Hoje, talvez, nós poderíamos debater para incluir mais uma ou tirar outra, enfim. Poderíamos aqui ter um conjunto de ciências que nós poderíamos considerar fundamentais, que nos auxiliariam a ter uma visão mais profunda e mais completa sobre o mundo que nós vivemos. Bom dia, Mani.
Aqui, então, a princípio, Emmanuel faz um comentário sobre cada uma dessas ciências, mas ele vai desenvolver, como é o caso que nós veremos aqui a partir da questão número 3, começando pela química. Depois veremos física, biologia, psicologia e sociologia, que são os temas que ele propõe. Então, aqui na questão número 3, química, dentro da unidade de química, ele começa perguntando para nós: no campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? Então, primeiro, quando nós falamos no campo da química, essas forças do plano espiritual dizem respeito, primeiro, ao entendimento das leis que regem, né, a ação da matéria, lembrando que a química ela estuda sobre a constituição e a propriedade da matéria e suas transformações. Essa seria uma definição bem simples, né, bem básica, para a gente poder entender qual é o papel dessa ciência aqui no nosso mundo. E aí, quando nós falamos sobre estudar a matéria, do que ela é feita, quais são as suas propriedades, né, no caso, por exemplo, propriedades relacionadas com densidade, condutibilidade, flexibilidade, dentre outras propriedades. E aí, então, de que modo que o plano espiritual nos auxilia? Primeiro, através da própria influência vinda pela intuição, pela inspiração, para que nós tivéssemos uma visão mais direcionada para, de fato, adquirir o conhecimento sobre essa ciência, lembrando, né, que o homem sempre lidou com a química, né, a partir do momento em que ele começou a desenvolver a sua inteligência. Basta a gente lembrar que o próprio fogo, por exemplo, foi uma das grandes descobertas do homem, e a química nesse caso, já que o fogo nada mais é do que uma reação química, que tem ali a liberação de luz, a liberação de calor, liberação de gases, né? Então, desde os tempos mais primitivos da história da humanidade, o homem está se relacionando com a matéria. A partir do momento em que ele começa a cozinhar os seus alimentos, ele começa a observar as transformações que a matéria sofre, as reações físicas, reações químicas. Então, nós sempre estivemos em contato com aquilo que a natureza nos oferece dentro das suas leis. Porém, somente a partir do momento em que a inteligência do homem começou então a se desenvolver, ele começa a prestar atenção nesses fenômenos. Ele começa a prestar atenção na matéria e nas suas reações. E isso fez com que nós, então, avançássemos em termos de conhecimento, melhorássemos a nossa relação com o mundo físico onde nós vivemos e permitindo que o espírito tivesse nesse ambiente, nesse cenário, a oportunidade de se desenvolver na condição de um ser encarnado. Porque de nada adianta, que bom, Jesus já chegou, porque de nada adianta, né, o plano espiritual organizar um processo reencarnatório para um espírito visando o seu progresso espiritual, sem que tenha um ambiente favorável para isso. Então houve a necessidade do homem aprender a se relacionar com esse mundo. E para isso era necessário que ele conhecesse suas leis. E nesse caso, no campo da química propriamente dito, repetindo, que é o conhecimento da matéria, da sua estrutura, das suas propriedades e das suas transformações, foi que o homem então conseguiu se adaptar, o espírito conseguiu se adaptar nesse mundo. É engraçado, né? Eu estou falando para vocês aqui, e eu já até comentei também que é um hábito que eu estou tentando tirar, de pegar aquilo que os livros trazem para nós, dizendo, né, que o homem fez isso, né? Na verdade, o ser humano, né? Porque quando se fala homem, é uma visão naturalmente patriarcal, né? Porque o homem, né, incluindo as mulheres, incluindo todas, né, as variantes dos seres humanos, né, idosos, crianças. E eu me recordo que dando aula para uma aluna, ela nasceu no seu 6º aninho, com 11 anos de idade, um dia ela parou e perguntou para mim: a gente está lendo aqui, mas quem é esse homem de quem eles tanto falam?
Aí eu tive que explicar para ela que era um termo genérico. Aí eu falei, então a partir de agora a gente não fala mais homem, a gente fala ser humano, tá bom assim? Tá bom assim então. Porque ela fica, o homem, um homem, que homem é esse? Né? Então nada como a ingenuidade de uma criança para despertar em nós, né, aquilo que é importante de modificarmos nos nossos hábitos. Né? Então o ser humano passa a se desenvolver muito mais no momento em que ele passa a compreender o mundo onde ele vive. Então Emmanuel pergunta aqui, ou melhor, perguntam a Emmanuel se essas forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre. E a resposta vem de Emmanuel. Os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano e em todos os tempos cooperam com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento. Aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram fenômenos químicos que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos sem lhe aprender a origem divina. Aqui então Emmanuel ele traz uma análise poética, mas ao mesmo tempo crítica, porque ele diz o seguinte para nós. Primeiro que é algo que a gente sabe que existe, mas a nossa inteligência com relação ao mundo espiritual não é capaz de abarcar, não é capaz de compreender a profundidade e a grandeza da participação desses espíritos que nos auxiliaram a compreender o mundo que nós vivemos. Espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Né? Lembrando sempre que enquanto os encarnados atuam através do desenvolvimento do conhecimento no plano espiritual e também depois se relacionando com o mundo físico através da influência que nós comentamos há pouco, muitos desses espíritos reencarnam no nosso mundo para fazer um trabalho prático, não apenas fazer aquele trabalho que nós poderíamos chamar de teórico através da inspiração, mas um trabalho prático, de fato, trazer para nós todas essas revelações com relação às leis do mundo físico. E eles se espalham em todos os setores do trabalho humano e em todos os tempos. Então, químicos, físicos, matemáticos, astrônomos, médicos, biólogos, geólogos, engenheiros e por aí vai. Apenas falando das ciências que dizem respeito ao mundo material. E depois nós podemos estender isso também para a parte humana, em que nós temos o direito, a pedagogia, temos a psicologia, sociologia, filosofia e outros tantos campos que vão também trazendo ali os seus trabalhadores anônimos ou aqueles que tiveram fama, mas todos eles trabalhando para que o espírito humano pudesse, na sua relação com o mundo físico, e também ali desenvolvendo-se como espíritos que são, como espírito que pudesse ampliar cada vez mais o seu conhecimento sobre si mesmo e o mundo onde ele vive. Com relação aqui, tem algo bastante interessante, que os fenômenos químicos, como a gente comentou, eles existem desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Como nós comentamos no nosso encontro passado, falando sobre essa rivalidade que se criou entre ciência e religião, desde a Idade Média para cá, então nós temos aí mais de 500 anos dentro dessa rivalidade, não foi possível fazer com que a ciência se visse como parte de um todo que vai além daquilo que o mundo material oferece para nós, do que o mundo material propõe para nós. Essa rivalidade separou o conhecimento humano com relação às leis físicas que existem aqui no mundo material sobre a nossa realidade espiritual. Então, quando nós falamos, por exemplo, da própria formação do universo,
os cientistas, né, e nós poderíamos dizer que eles têm essa pretensão de conhecer a origem do universo. E na verdade não é pretensão, porque quando nós falamos disso, dessa forma, dá a impressão de que nós estamos menosprezando o esforço humano para ampliar o seu conhecimento. Então, mesmo movido por um interesse de conhecer, mas tentando desvendar cada vez mais a ciência e o campo de atuação, desprezando a criação inteligente, a criação superior, o princípio de tudo, né, Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, conforme a primeira questão do Livro dos Espíritos, a ciência continua buscando o entendimento dentro das suas possibilidades, fazendo cálculos, desenvolvendo equipamentos, trazendo teorias que vão mudando com o passar do tempo, muitas vezes uma mudança que acontece além do nosso tempo. Então, por exemplo, sobre o Big Bang, que começou lá na década de 1930, 1940, com Edwin Hubble, né, que ele trouxe para nós essa ideia de que o universo estava se expandindo. E se ele estava se expandindo, significa que houve um momento em que ele estava totalmente contraído. E aí então que houve aquela grande explosão, e a partir dessa explosão, há quase 14 bilhões de anos, o universo surgiu. É uma teoria. E aí muitas vezes, né, a própria religião, nessa rixa com a ciência, vai dizer, é muita arrogância do homem querer desvendar os mistérios de Deus. E aí então a gente muda um pouco desse discurso, colocando, olha o esforço humano para tentar compreender a origem de tudo. E não a arrogância, porque se a inteligência é um dos atributos mais valiosos que o espírito tem, que o princípio inteligente tem, é natural que ele utilize essa inteligência para adquirir conhecimento, adquirir o entendimento. Se no passado os homens estavam explorando aquilo que era o mais básico, tentar entender como acontecia a chuva, por que o sol nascia todos os dias, por que existiam estrelas no céu, na atualidade nós estamos estudando a matéria escura do universo. O caminho é o mesmo. A única diferença é que na atualidade nós estamos com um conhecimento mais evoluído, permitindo que, agora que nós já entendemos os fenômenos básicos do nosso mundo, passemos a compreender outros fenômenos que até então eram desconhecidos. Então não vejamos mais uma vez a ciência como uma rival daquilo que acontece no mundo espiritual, mas a ciência está atuando dentro do seu campo. O papel da ciência é estudar os fenômenos do mundo físico onde ela atua. Essa mesma ciência que nós temos hoje, não somente ainda não é capaz de sondar o mundo espiritual, como não é do interesse dela sondar o mundo espiritual. Mas vai chegar um momento em que o nosso mundo vai evoluir tanto em termos de entendimento, em termos de espiritualidade, em que o nome ciência significará conhecimento, tanto no mundo físico como na dimensão espiritual. Então nós veremos a ciência como ela é hoje uma grande aliada, e isso o Espiritismo vê. Infelizmente outras escolas acabam vendo como rivais, como rival a ciência, assim como muitos adeptos da ciência veem a religião como também rivais. Mas as duas estão diretamente conectadas. Mas os fenômenos existem então desde o começo de tudo, quando o universo surge, trazendo ali o hidrogênio como sendo o primeiro elemento químico mais simples de tudo, e a partir dele começam a surgir o hélio, começam a surgir outros tantos elementos químicos, que vão se desenvolvendo e vão surgindo através de reações. E hoje a nossa química consegue compreender essa reação. E utilizar esse conhecimento, lembremos, a química estuda a matéria, a sua constituição, suas propriedades e suas transformações. E hoje, então, nós somos capazes de manipular a matéria a nosso favor. Algumas vezes, nós veremos um pouco mais à frente, nas outras questões, indo um pouco além daquilo que nós deveríamos. Mas, mais uma vez, é o conhecimento humano, é aquela criança curiosa que quer descobrir, independentemente de compreender quais são os riscos, quais são os perigos. É aquela criança que quer descer uma escada, é aquela criança que sobe num banquinho para pegar um doce no armário
É aquela criança que abre aquelas portas que ficam ali embaixo da pia onde tem produtos químicos, ela quer descobrir. Assim hoje é a nossa ciência também. É aquela criança curiosa que quer descobrir tudo, porque aparece, ela quer entender o porquê das coisas. André colocou, né, haja cálculo matemático para eles chegarem a isso. É de enlouquecer, não é só gênio. Mas tudo isso, André, a gente vai perceber que não foi algo que surgiu do nada, né? O conhecimento humano ele é progressivo. E hoje o entendimento que nós temos, por exemplo, de uma visão não reencarnacionista, que é o caso do nosso mundo, por exemplo, que é o conhecimento geral das nossas ciências, e também aqui até mesmo das escolas espiritualistas de um modo geral, não vem o espírito como um ser reencarnado. Porque isso não faz parte da sua base filosófica. E isso também não pode ser explorado pela própria ciência. Então, o que nós vamos entender é que o conhecimento ele é transmitido de geração para geração. Aqueles estudiosos gregos, lá 200, 300 anos antes de Cristo, que antes disso, inclusive, nós tivemos lá os gregos, os egípcios, desculpem, tivemos ali outros tantos povos que estavam ali se relacionando com essas buscas, com essas pesquisas. Então, uma geração passa para outra, um sábio deixou um texto e passa para outro, e aí o outro analisa, melhora um pouco mais e vai melhorando, 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 até chegar onde nós estamos hoje. Bom dia, abraço. Até chegar onde nós estamos hoje. Então, quando nós falamos sobre essa evolução da ciência e a evolução do conhecimento que é transmitida de geração para geração, quando nós entramos com o elemento reencarnacionista, que é aquilo que a doutrina espírita estuda hoje, nós vamos perceber que aqueles mesmos do passado que estudavam e que desenvolveram esses conhecimentos, que ampliaram esses conhecimentos dos fenômenos, que, como lembra Emmanuel, são fenômenos que sempre existiram. O que a humanidade fez foi tentar entender por que e como eles aconteciam. Nada foi descoberto, nada foi criado, tudo simplesmente existiu. E aí então aqueles mesmos indivíduos que no passado se dedicavam a esse conhecimento, eles então desencarnaram, voltaram para o mundo espiritual, se aprimoraram, reencarnaram e esse ciclo foi acontecendo. Nascer, crescer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Nós lembramos dessa máxima escrita, né, lá no túmulo de Kardec. Então significa que esses mesmos espíritos se aperfeiçoaram através dos tempos, trazendo esses conhecimentos que faziam parte do seu campo de interesse. Então essas fórmulas que nós falamos hoje, haja cálculo matemático, tudo começou naquela época em que tentavam entender por que da chuva, por que do sol, por que do frio, por que vida, por que morte, como plantar, como colher. Aquilo que era mais básico naqueles grupos nômades do passado, na época primitiva, não apenas dos seres humanos, mas também dos hominídeos do passado. Então aquelas coisas que para nós hoje são básicas, que você fala, é só você cozinhar a comida, que ela fica mole. Até esses dias eu estava conversando aqui em casa com a nossa secretária, e a gente estava pensando, né, como é que a humanidade, ou melhor, como é que os alimentos foram descobertos? Como é que descobriram que o arroz pode ser comido? Como é que foi descoberto que o milho? Como é que foi descoberto que se você cozinhar ele fica melhor? Como foi a origem de tudo, né? Quer dizer, nós poderíamos pegar uma máquina do tempo e certamente eu tenho essa curiosidade, né? Lembrando o livro Memórias de um Suicida, quando o espírito Camilo falou que foi para a cidade universitária. E lá ele fez cursos diversos, né? Eu já anotei e falei, eu quero saber que universidade é essa e ver se eu consigo passar num vestibular para poder fazer um curso sobre a história da humanidade. E voltar no tempo e tentar olhar a movimentação dos primeiros seres que já começavam a esboçar inteligência para ver nesses movimentos básicos as suas descobertas fundamentais. Está combinado, André?
para tentar descobrir assim como eles começaram então a entender o porquê das coisas, daquilo que era mais simples, mas ver isso acontecer. Cheguei até a falar para vocês de um documentário francês chamado A Guerra do Fogo. Se eu não me engano, A Guerra do Fogo. É alguma coisa do fogo, mas eu acho que é A Guerra do Fogo. Que mostrava dois grupos, né, de seres humanos e talvez também ali Neanderthals, eu não me recordo, mas eles brigavam para tentar entender como o fogo funcionava e tentar transportar o fogo sem ele apagar. E o filme é uma história maravilhosa, porque ele não tem falas, porque naquela época a humanidade não tinha fala ainda. Não tinha capacidade de se comunicar. Então eles simplesmente eram gemidos, grunhidos, gritos, mas o filme todo conta a história de como eram os primeiros grupos humanos e hominídeos do passado. E é algo fascinante da gente ver. Ver hoje os seres humanos explorando o espaço, mas ao mesmo tempo, no passado, era o mais básico, tentar entender por que uma semente germinava. Por que a chuva ajudava na colheita? Domesticar os vegetais, domesticar os animais, começar a sair da condição nômade e entrar na condição sedentária, formando as primeiras comunidades, as primeiras cidades. Olha que coisa maravilhosa de se estudar isso, quando nós vemos pela perspectiva humana. André colocou, né, e as bruxas ajudaram muito com suas misturas e remédios, porque era aquilo que inclusive desafiava o conhecimento e as crenças de suas épocas, né, e acabavam sofrendo as consequências, mas ao mesmo tempo, como ainda sofrem hoje, Andréia, que apesar das bruxas ainda não serem queimadas em praças públicas, elas continuam sendo perseguidas, né, os médiuns que o digam, né, principalmente nos países onde existe um pensamento diferente a respeito da relação do mundo físico com o mundo espiritual. Então todo esse conhecimento que foi adquirido naquela época foi se desenvolvendo de geração em geração a partir do momento em que os próprios espíritos também evoluíam. O Brás colocou, né, o trigo, o pão é mais antigo do que imaginamos. E a pergunta que a gente faz, né, Brás, dentro daquela ideia, como é que é possível alguém imaginar aquele grão de trigo, fazer ele virar farinha e depois transformar ele em pão? Quem foi o espírito que teve essa genial ideia de transformar aquilo que era o mais básico num pedaço de pão, que até hoje, depois de, podemos colocar aí, né, a humanidade existe há aproximadamente 200 mil anos, de 200 mil anos para cá, o pão continua sendo o alimento básico em todas as partes do mundo. E tudo começou por um, entre aspas, acidente de alguém fazer mistura, trabalhar com a química sem compreender. Então tudo isso foi acontecendo com o passar do tempo através da observação, do desenvolvimento da inteligência, da exploração da curiosidade humana para entender as leis aqui do nosso mundo. O nome colocou, né? Acho que muitos descobriram comendo algo que os envenenou. E o que eu comentei aqui em casa também, Mami, é que muitas vezes observando os animais, os seres humanos, eles observavam, olha, se aquela ave ou aquele animal está comendo aquela planta, de repente eu consigo comer também. E aí depois ele come, vê se o sabor é agradável, se não é. Ele próprio vai explorando pelos seus sentidos, né? O paladar, o olfato, a sua visão, tudo observando, até o momento em que esse conhecimento e essa curiosidade se transformaram numa ciência. E essa ciência continua ainda evoluindo. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando nós voltamos ali por volta do século XVIII, século XIX, 1700 e pouquinho, para 1800 e pouquinho, até 1600 mais ou menos, no século XVII, nós vamos encontrar ali aqueles que eram chamados de naturalistas. Quem eram esses naturalistas? Eram pessoas que estudavam a natureza. Estudavam aquilo que era o mais básico na natureza. Só que como a ciência ainda não estava devidamente dividida, como ainda não está,
porque ela continua ainda evoluindo, continua ainda trazendo novos campos de conhecimento, conforme essas ciências vão evoluindo, eles eram chamados de naturalistas. E entre naturalistas você tinha biólogo, botânico, geólogo e tantos outros campos de pesquisa, incluindo químicos também, até o momento em que essas áreas começaram a se sistematizar. E essa sistematização significa exatamente aquilo que Emmanuel traz agora na segunda parte dessa questão. Quando ele fala para nós assim que o fato, pegando aqui de novo, os homens em verdade aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos sem lhes aprender a origem divina. Então, quer dizer, a ciência começou, bom, agora nós temos então uma tabela periódica, criada, né, por um russo, e ele então criou aquela tabela periódica inicial, e depois outros pesquisadores começaram a agregar novas ideias, novos conhecimentos, elementos químicos, que começaram a ser descobertos, né, basta a gente lembrar de Marie Curie, né, e seu marido, que descobriram ali o rádio, descobriram, né, o polônio. Então, dois elementos que eles descobriram à custa da própria vida, porque eram elementos radioativos e eles não compreendiam ainda a radioatividade até o momento em que eles morreram por causa disso. Tem um filme magnífico que conta a história de Marie Curie, vale a pena vocês assistirem, porque vai ilustrar bem o que é a curiosidade humana e como ela foi se desenvolvendo, muitas vezes à custa de grandes riscos. Então, no momento em que a tabela periódica foi criada, nós temos 118 elementos na tabela periódica. Desses 118 elementos, nós temos aqueles naturais e temos aqueles que são artificiais, que são sintéticos. Esses naturais, quando nós começamos então a catalogar todos esses elementos químicos, e lembrando que a química vai descobrindo novos elementos, né? Muitas vezes elementos químicos que não têm uma função prática. Muitas vezes um elemento químico que dura fração de segundos. Acontece a ligação e depois ela desfaz, porque são elementos instáveis. Mas o fato de terem conseguido fazer a primeira ligação significa que aquele elemento existiu, ainda que por uma fração de segundos. E aí colocam o nome do descobridor na tabela periódica. Então, quando nós criamos a tabela periódica, entendemos as ligações, né, as ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente, ou ligação molecular, como queiram, as transformações da matéria, tudo aquilo que é para nós tão fascinante na ciência, de um modo geral. Aí os homens começam a dizer assim, bom, os seres humanos, né, começam a dizer assim, bom, nós já descobrimos quase tudo. Então está tranquilo, nós conseguimos dominar esse conhecimento. E é isso que Emmanuel chama atenção, porque o fato de nós termos a química, a física, a biologia, entendendo todos esses fenômenos básicos que dizem respeito ao nosso mundo, o conhecimento fez com que o homem se achasse uma autoridade em torno desses conhecimentos sem valorizar a sua origem divina. Porque os fenômenos já existiam antes mesmo de surgir qualquer vida no nosso planeta. E surgiram então os primeiros seres monocelulares ou unicelulares. Milhões de anos, bilhões de anos passaram. Lembrando, né, que o nosso planeta surgiu há 4,5 bilhões de anos, e foi somente a partir do 1,5 bilhão de anos que começou a surgir os primeiros resquícios de vida no nosso planeta, os primeiros germes de vida no nosso planeta, para chegarmos onde nós estamos hoje. Então, esse conhecimento que nós temos hoje fez com que nós criássemos uma ilusão de que nós temos o poder de controlar a natureza, sem nos darmos conta de tudo aquilo que aconteceu antes, a partir dessas forças superiores, dessa inteligência divina, que criou tudo. Porque o fato do homem entender
e manipular a matéria, não quer dizer que ele seja capaz de criar essa matéria. O hidrogênio, que é o átomo mais simples que nós temos, na sua estrutura básica, um próton, um nêutron e um elétron. O ser humano é capaz de criar alguma coisa assim? Não, é aquela história que a gente estava conversando no nosso estudo passado, daquela brincadeira dos cientistas que queriam replicar uma célula para desafiar Deus. E Deus diz, não, não, se você quer me desafiar, crie a sua célula, essa daí é minha. É a mesma coisa, que se você quer criar matéria, cria o seu átomo, porque todos os átomos que existem pertencem à criação divina. E por causa exatamente desse entendimento, de que tudo diz respeito às leis naturais que movimentam o nosso mundo, nós descartamos a presença dessa inteligência suprema. Imaginando que tudo começou porque Deus quis que começasse. E quando nós estudamos exatamente essa primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, que é Deus? E aí só nessa pergunta já mostra ali a percepção de Kardec de não transformar Deus numa personalidade. Perguntar, por exemplo, quem é Deus? Mas ele pergunta, que é Deus? E aí os Espíritos respondem que é essa inteligência suprema. E quando nós estudamos nesse capítulo, eu me lembro que quando nós falamos dele, eu cheguei até a comentar que Deus ele é visto de muitas formas. Não apenas na forma em si, mas na sua essência. Porque nós poderíamos dizer que enquanto uma religião diz que Deus é um pai, como é o caso do cristianismo, nós poderíamos dizer que a ciência diz que Deus é a natureza. Quer dizer, nós falamos do mesmo princípio sem conectarmos as duas essências. Enquanto um traz uma personalidade daquele velho barbudinho sentado num trono, o outro vê a ciência através de suas leis. A matéria se movimentando, a matéria se organizando, forças que existem no universo. Então Deus poderia ser a natureza? Deus poderia ser as leis que regem o nosso mundo? Sim, poderia. E nós continuaríamos ainda nesse debate para tentar entender a essência de Deus. É a formiga tentando entender a essência do Criador. E nós não conseguimos ainda, por isso nós personificamos Deus, como acontece, né, no cristianismo, quando Jesus disse que Deus é o nosso Pai, e nós passamos a tratá-lo dessa forma, pelo fato de nós sermos criaturas, e nós nos entendemos como filhos. Ele é Pai, nós somos filhos, e portanto todos somos irmãos. Só que na verdade nós somos meras criaturas de uma inteligência superior que nos colocou no mundo, não sabemos nem porquê da nossa existência. Mas o fato do nosso conhecimento já ter tornado aquela nossa ciência clássica. Pois é, Angelina, cada um de nós tem um conceito próprio a respeito de Deus. Muitas vezes misturando, muitas vezes trazendo nossa própria ideia. Cada um se relaciona com Deus do seu próprio jeito. Enquanto o cientista se relaciona com Deus estudando as leis da natureza, e nem ele nem se vê se relacionando com nenhuma entidade em si, a não ser a lei da natureza, a natureza como uma entidade propriamente dita. Nós temos outros que vão para a igreja. Uns vão para o laboratório, outros vão para a igreja, outros olham para o espaço. Todo mundo buscando entender a origem de tudo, o porquê das coisas. Cada um do seu jeito, dentro da sua possibilidade. A Mami tinha colocado lá em cima, né, o pessoal está estudando a linguagem dos micos para descobrir como foi o salto para a linguagem mais complexa, né? Sim, os linguistas hoje estão tentando entender como tudo começou. Quer dizer, é a curiosidade humana
explorando cada vez mais. Por isso que nós temos hoje. Antes nós tínhamos, como eu coloquei para vocês lá, era isso que eu queria concluir, que nós tínhamos os naturalistas naquela época, nos séculos passados. Conforme o conhecimento humano foi se ampliando e a inteligência se desenvolvendo, houve a necessidade de nós especificarmos os campos de trabalho. Então não dava para eu ser só naturalista. Porque a natureza ela é tão complexa que eu precisava escolher um campo específico para estudar. E eu passei a estudar física, passei a estudar química, passei a estudar biologia. E depois que eu passei a estudar biologia, dentro do campo da biologia eu tive que continuar explorando mais ainda. Se eu estudo a virologia, se eu estudo bacteriologia, se eu estudo a botânica, se eu estudo a zoologia, olha só o conhecimento. Então antes era uma coisa macro. E o conhecimento foi se aprofundando tanto que ele foi se tornando uma coisa micro. Se antes ele era o que é chamado de lato sensus, que é o conhecimento geral, o conhecimento amplo, hoje ele se transforma no stricto sensus, um conhecimento restrito. E a tendência é fazer com que cada vez mais essas ciências vão se especificando. Nós temos hoje, né, as pós-graduações, né, o mestrado, o doutorado, que de repente alguém estuda uma coisa que para nós é insignificante. Eu me recordo de uma amiga que ela fez o doutorado dela, ela era zoologista. Não, era zootecnista, desculpem. Ela era zootecnista e ela fez o doutorado dela nos Estados Unidos estudando sobre uma glicose que existe no leite da vaca. Para nós, seres mortais, a gente fala, que diferença faz estudar isso? Mas não é a questão da diferença. A questão, o zootecnista, ele é diferente do veterinário. O veterinário, ele estuda a saúde dos animais. O zootecnista, ele estuda sobre o manejo dos animais. Então, por exemplo, o zootecnista especializado na vaca, ele vai prestar atenção na lactação, na reprodução dos animais para, por exemplo, para gado de corte. O zootecnista vai estudar sobre as abelhas, não estudando a abelha, mas a reprodução da abelha, o mel que ela gera. Vai estudar sobre a piscicultura, a criação de peixes para o comércio, para a industrialização. Então o zootecnista ele estuda essa área especificamente. Tá? Então ele é parceiro ali do veterinário, mas ele estuda muito mais ali o desenvolvimento dos animais, visando exatamente a reprodução e a produção que eles podem oferecer. Tá? Então no caso dela, por que ela foi estudar aquilo tudo? Porque era algo novo para ser descoberto. A gente lembra, né, que o mestrado, o pesquisador, ele utiliza um conhecimento já estabelecido para desenvolver o seu conhecimento. Enquanto que o doutorado ele pega algo novo. Né? Existe uma dissertação de mestrado, onde ele vai falar sobre aquilo que ele está estudando de um conhecimento já existente. E você tem uma tese do doutorado em que ele vai trazer algo novo. E olha quantas teses estão surgindo, quantos doutores vão sendo produzidos. E cada doutor vai trazer um campo, algo novo para a ciência. Algo que nunca foi estudado. Então, quer dizer, se todo dia tem um doutor sendo formado, significa que é algo mais, é um tijolinho a mais na construção do conhecimento científico. E isso é maravilhoso, porque percebe que cada dia a ciência vai evoluindo, trazendo algo mais. Até o momento em que algo revolucionário surge. Porque enquanto alguém estuda a glicose do leite da vaca, outro vai estudar um determinado assunto que vai revolucionar a humanidade. Alguém fez um doutorado trazendo sobre inteligência artificial. Olha só onde nós estamos hoje. Alguém trouxe um doutorado falando sobre astronomia, astrofísica. Olha onde nós estamos hoje. E a cada dia isso vai evoluindo. Só que esse conhecimento, para fechar o raciocínio de Emmanuel,
faz com que nós nos sintamos donos, donos do mundo, porque nós dominamos todo o conhecimento, nós somos capazes de manipular a matéria, e portanto, para que nós precisamos de Deus? Só que tudo tem essa origem. E é isso que nós vimos aqui com Emmanuel, quando ele coloca: desenvolveram uma esfera de estudos, inventaram uma nomenclatura, e reduzindo os valores químicos, sem lhes aprender a origem divina. Quer dizer, muito bem, o hidrogênio está aí, o carbono está aí, né? O carbono, o hélio, o ferro, o cloro, está tudo aí na tabela periódica. Mas de onde surgiu tudo isso? Que surgiu tudo isso? E é isso que nós, infelizmente, nos prendemos ainda no conhecimento do mundo material, sem valorizarmos a origem de tudo. Não, o comodismo para o conhecimento humano, eu acho que ele nunca vai nunca vai existir, nunca vai se estabelecer, mano. Porque é exatamente esse elemento da curiosidade, esse desejo do conhecer, esse desejo do saber, é aquilo que move a humanidade em toda a sua história. E vai continuar movendo, porque cada dia nós queremos explorar mais, nós queremos conhecer mais. E a evolução do nosso mundo hoje, para estarmos no século XXI, com todo esse conhecimento que nós temos hoje, quer dizer, tudo isso é resultado dessa busca constante da humanidade de entender o porquê das coisas. Só que nós não podemos buscar o porquê das coisas sem tentarmos entender a origem dessas coisas. A origem que vai além do microscópio, que vai além do telescópio, que vai além de qualquer tipo de equipamento que nós criemos. Existe uma origem que vai muito além de tudo isso. Mas nesse momento, a nossa sociedade humana ainda não está em condições de conciliar a busca pelo conhecimento com respeito pela sua origem, que é exatamente essa origem divina. Brás colocou, né, sempre vem espíritos do mundo evoluído para ajudar a ciência, né? Sim, eles já trazem um conhecimento para ajudar aqueles que aqui estão para continuar esse desenvolvimento. Só que isso vem cada no seu tempo, né, Brás? Né, aquele conhecimento que ele vem de uma forma gradual, ele vem de uma forma respeitando as nossas buscas. Por exemplo, quando um encarnado começa a desenvolver um conhecimento numa determinada área, vêm desencarnados e trazem mais inspiração para direcionar esse raciocínio. Só que muitas vezes, por falta de valores, nós acabamos utilizando esse conhecimento de uma forma negativa. Que é aí que vem ali o problema de nós utilizarmos as forças da natureza contra nós mesmos. Utilizar as forças da natureza para satisfazer o nosso egoísmo. Né? Então, e na verdade, lembrando sempre, né, Brás, que nunca vamos ver alguém que começa do nada. O que Einstein fez foi continuar alguma coisa que já existia. É como se nós pegássemos, por exemplo, né, de uma forma mais palpável para nós, aquele debate que existe entre Santos Dumont, ou Santos Dumont, já que é o nome francês, e os irmãos Wright, em que hoje existe aquele debate, quem foi o descobridor ou quem foram os descobridores do avião. Só que, na verdade, lá com Leonardo da Vinci, no século XVI, ele já desenhava o primeiro esboço de um helicóptero. Ele já desenhava um instrumento que tinha asas. Outros tantos foram fazendo experimentações até chegar o momento em que esses grandes homens pegaram esse conhecimento já existente e colocaram um ingrediente a mais para fazer com que ele se tornasse uma realidade. A medicina que nós temos hoje, quais foram, né, as descobertas lá da Idade Média, ou mesmo antes disso,
lá dos gregos, quando nós tínhamos lá o Esculápio, né, os primeiros gregos médicos que começaram a pesquisar sobre a saúde humana, porque dessa forma nós vemos que aquele conhecimento que existia lá no passado faz hoje com que transplantes aconteçam, terapias genéticas aconteçam. É a busca constante pelo conhecimento. Só um instantinho. Olha só, experiências diversas, né? Então, quer dizer, conhecimentos que o mundo espiritual vai nos oferecendo, nos dando a oportunidade de viver essa maravilhosa interação entre mundo físico e mundo espiritual, para fazer com que nós vejamos, tenhamos esse descortinar de alguns dos mistérios do mundo espiritual, isso dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que é possível para nós hoje entendermos, porque não adianta trazer grandes conhecimentos se a nossa capacidade não consegue ainda entender o porquê e de que forma que aquilo acontece. A mãe me lembrou ali, né, protótipo de submarino, de paraquedas e tantas outras coisas. Então é sempre assim, é aquela busca contínua, mas vai chegar o dia, para fecharmos aqui o nosso trabalho, vai chegar o dia em que a humanidade vai fazer com que esse conhecimento do mundo material seja devidamente o autor dessas obras que nós temos hoje aqui no nosso planeta seja devidamente reconhecido pela humanidade. Só que para isso nós precisamos entender primeiro quem é Deus, para entender sua criação e a causa de tudo isso. Enquanto nós não tivermos essa relação saudável com Deus, nós não seremos capazes de entender a sua grandeza, porque nós ficaremos ainda presos dentro dos nossos pequenos círculos. Porque Deus me pertence, porque Deus faz, porque eu sei porque Deus quis, porque Deus isso, Deus aquilo, nós ficamos atribuindo valores e ações a Deus sem sequer compreender a sua realidade. Na medida que vamos compreendendo, vamos nos tornando cada vez mais humildes, sim. É uma tendência. E esse momento em que nós estamos vivendo agora de transição planetária é um momento muito favorável, porque o Espiritismo trouxe sua contribuição há quase 200 anos. Mas ainda temos muito ainda que compreender. Muitas barreiras para serem quebradas, muitos preconceitos para serem transformados, muitos entendimentos equivocados que precisam ser reajustados. Mas tudo isso vai acontecendo no nosso tempo. Nós somos ansiosos, nós somos apressados e queremos ver as coisas acontecendo diante dos nossos olhos. Só que as coisas não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo de Deus. Acontecem no nosso próprio tempo evolutivo. Então, meus amigos, eu tinha previsto aqui, falei, bom, deixa eu correr com bastante coisa, porque o assunto que a gente vai tratar aqui vai ser rápido, né? Nós ficamos apenas na primeira questão. Falando apenas dessa presença, né? Falta muito ainda, Jerusa. Faltam sentidos, falta compreensão, faltam valores. Né? Então aqui o que Emmanuel trouxe para nós, mostrando, diante dessa pergunta que foi oferecida aqui, sobre se as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre, Emmanuel resume para nós aqui, primeiro falando sobre a presença dos espíritos aqui entre nós, e depois fala sobre nós nos distanciando daquilo que o mundo espiritual nos oferece. Porque quanto mais a gente conhece, a impressão que nós temos é que mais distante nós ficamos da nossa realidade espiritual. Simplesmente vivemos por viver e buscamos o conhecimento por buscar. O dia que nós nos conectarmos de fato com Deus e com o plano espiritual, esse conhecimento vai fazer sentido. Sim, apressados, imprevidentes e tudo mais. Então, meus amigos, próxima questão, questão número 4.
a gente vai ver na quarta-feira. Continuando aqui com Emmanuel falando ainda sobre o campo da química, que tem aqui diversas